fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Continuando o versículo de número 26, o endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasses para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, eu quero que você que nos acompanha pela internet tenha certeza de que algo novo e algo diferente o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Se você está nos acompanhando, saiba que o Senhor tem grandes projetos e grandes planos para a sua vida. E o plano de Deus, o projeto de Deus, o desejo de Deus é que você seja abençoado, você, a sua geração e a sua descendência, porque as melhores coisas estão preparadas para aqueles que amam o Senhor. Aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e jamais chegou ao seu coração, são as coisas que o Senhor Deus tem preparado para você, para mim e para todos aqueles que amamos e buscamos ao Senhor. Amém. Veja só, Jesus apazigua uma tempestade. Esse texto que nós lemos aqui, existe uma mensagem muito profunda
e que nós podemos tirar grandes proveitos, grande aprendizado deste acontecimento, deste fato. Primeira coisa que nós temos que entender, aqui diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. Quem estava naquele barco? Jesus com os seus discípulos. E às vezes é muito comum, né? Deus está comigo. E às vezes a gente fala assim: Deus está com você? Deus está com você, irmãozinho? Tá. Então você fala assim: se Deus está comigo, não vai acontecer mal nenhum. Não vai acontecer nada comigo, porque Deus está comigo. É assim que a gente pensa? É. E a gente acha que só porque, olha, o Senhor está em mim, o Espírito Santo está em mim, eu sou batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, eu tenho os dons espirituais, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, a minha vida pertence ao Senhor, eu estou cheio da graça do Senhor, da presença do Senhor, do Espírito do Senhor, a presença do Senhor está comigo. Então a gente acha que não vai acontecer nada com a gente. Por quê? Porque se Jesus está comigo no barco, tem até aquele corinho canta, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas aqui foi muito bem? A princípio não foi nada bem não. Por quê? Porque veio uma tempestade, mas veio uma força de vento, as ondas se levantaram e os discípulos ficaram preocupados, ficaram com medo. Por quê? Porque o barco começou a encher de água e começou o vento a jogar de um lado para o outro. Eles disseram: nós vamos perecer. E às vezes a gente fala assim: peraí, mas se ele está comigo, por que esse vento veio? De onde que veio este vento? Irmãos, dá para você imaginar para onde eles estavam indo? Para o outro lado. Mas outro lado onde? Na província dos Gadarenos, ou para Gadara. E o que tinha de tão especial neste lugar? Em Gadara. O que tinha de tão especial lá? De ter um especial? Eu vou dizer para você o que tinha de especial. Tinha um homem perturbado, mas um homem tão endemoniado, porque a Bíblia diz que este homem, ele não convivia com a sua família e nem com a sociedade. Era um homem diferente. Primeiro, ele não usava roupas. Segundo, ele dormia no cemitério, no sepulcro. Era um homem tão violento, todo mundo tinha medo dele, e quando as pessoas chegavam, amarravam, acorrentavam aquele homem, algemavam, acorrentavam, colocavam em jaulas. Sabe o que ele fazia? Ele despedaçava tudo com uma força incrível, arrebentava aquelas correntes, podia amarrar ele, que ele quebrava todas as amarras, arrebentava todas as cadeias que prendiam ele. Era impossível dominar, era impossível domar este homem. Este homem era um homem tão perturbado, mas tão perturbado que todo mundo temia ele. Mas não temer porque era um homem estranho, temer porque havia uma legião de demônios naquele homem. E veja bem, que quando aquele barco, o que aquele barco ia fazer lá em Gadara? Libertar aquele homem. Então o que aconteceu? Os demônios lançaram uma tempestade contra aquele barco, para que aquele barco não chegasse, para que aquele barco não pudesse se aproximar, para que aquele barco pudesse naufragar, pudessem aquelas pessoas perecerem, morrerem afogadas, mas não chegavam até aquele lugar, porque aquele barco vinha trazendo libertação, vinha trazendo salvação,
vinha trazendo livramento, vinha trazendo renovação, porque para isso Jesus veio, para libertar os cativos, para curar os doentes e para anunciar a salvação. E o diabo sabia que se Jesus chegasse ali e os discípulos dele chegassem ali, não era somente para libertar aquele homem das garras do diabo, mas para que toda aquela cidade fosse impactada pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do reino de Deus. Então não havia nenhum interesse de Satanás e daqueles demônios que o evangelho fosse anunciado naquele lugar, como não é de interesse dele que o evangelho seja anunciado em parte alguma. O desejo do diabo é que, se possível for, fique somente dentro da igreja, e que a palavra não saia para fora. Por quê? Porque lá fora tem pessoas que estão doentes, pessoas que estão perturbadas, pessoas que estão endemoniadas, pessoas que estão necessitando de libertação, necessitando de salvação, necessitando do perdão de Deus. Não é o desejo dele, mas quando desejamos ir, então com certeza o diabo levantará tempestades, ventos, para tentar impedir que aquela caravana de libertação e de salvação chegue até o doente, o perturbado, o encarcerado, o necessitado e os livre. A força do demônio era grande. Para os discípulos, eles ficaram assustados. Por quê? Porque para os discípulos não tinha mais solução. Para os discípulos, eles viram aquela embarcação prestes a ser afundada, aquele barco ser tragado pelas águas e pela tempestade, pelas ondas. Eles sabiam que homens que tinham experiência em navegação, porque eram pescadores, mas sabiam que dificilmente escaparia de uma tempestade tão terrível como aquela. Humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, o barco não vai aguentar a tempestade, vai romper, vai encher de água, vai afundar, e nós vamos perecer, humanamente. Mas saindo da esfera humana e entrando na esfera espiritual, aqueles homens olharam para o outro e disseram: mas há uma esperança, existe uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus. E onde Ele está? Ele está presente, Ele está aqui. E onde que Ele está? Ele está descansando, Ele está dormindo. Então vamos despertá-lo, vamos chamá-lo para que Ele nos ajude, para que Ele nos liberte. E diz a palavra que, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Sabe-nos, toda a tempestade, toda a força dos ventos, todo o poder da tempestade cessa através do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender uma coisa, que para o homem, segundo a nossa força, segundo a nossa limitação, segundo os nossos recursos, nós não podemos vencer. Mas quando nós entendemos que conosco existe um que é maior do que a tempestade, existe um que é maior do que o vento, existe um que é maior do que o mar, um que é maior do que os demônios, é um que é maior do que o inferno. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Chame-o. E quando chamaram Jesus, Ele tinha a solução. Mas Jesus tinha mais do que a solução. Jesus, depois de fazer cessar aquela tempestade, Ele disse para os seus discípulos: onde está a vossa fé? Eu tenho vos ensinado a ter fé, eu tenho vos ensinado um caminho de fé.
Eu tenho ensinado você que quando você vê qualquer coisa que seja maior do que você, maior do que as suas forças, do que os seus braços, confie nos braços de Deus, porque os braços do Senhor, as mãos do Senhor são poderosas para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quando você se depara com alguma coisa que é maior do que você, recorra a Ele. Não adianta você querer fazer aquilo que é maior do que você. Não adianta você querer tentar fazer aquilo que você não vai poder fazer nunca. Por quê? Porque com certeza você vai perecer. Tem coisas que nós usamos as nossas mãos, mas tem coisas que nós temos que usar a nossa fé. Tem coisas que nós vamos, o que disse Davi? Contra você eu vou em nome do Senhor. É em nome do Senhor que eu vou contra você. Por quê? Porque Davi bem sabia, eu só tenho uma chance de vencer esse gigante se eu for em nome do Senhor. Porque em nome do Senhor ele não pode vencer. O Senhor que eu creio e que eu sirvo, ele não pode ser derrotado por um homem desse, por um gigante desse. Ele pode ser forte para mim, mas para Deus ele é fraco. Ele pode ser muito grande para mim, mas para meu Deus ele é pequeno. Ele pode ser um guerreiro para mim, habilitado em guerra, mas para o Senhor ele não tem chance nenhuma. Por quê? Porque o meu Deus, ele é poderoso e ele faz maravilhas. Então quando Jesus mostra para aqueles homens, onde está a vossa fé? E diz aqui, eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é esse? Aos poucos, os seus discípulos iam conhecendo Jesus. Aos poucos, ele ia conhecendo aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que tem a majestade sobre tudo e sobre todas as coisas. Um dia ele manda o vento e o mar se calar. No outro dia ele anda em cima das águas. No outro dia ele transforma a água em vinho. No outro dia ele multiplica pães e peixes. No outro dia ele limpa um leproso. No outro dia ele abre os olhos de um cego. No outro dia ele faz um paralítico andar. No outro dia o coxo salta. No outro dia ele ressuscita os mortos. Cada dia os discípulos viam algo novo naquele Jesus. Jesus é o mesmo, mas a obra dele é maravilhosa. E a cada dia ele se mostra mais e mais. Hoje ele fez grandes coisas, mas amanhã ele fará obras ainda maiores. Porque a cada dia o Senhor revela a nós o seu poder e a sua misericórdia e a sua graça. A glória do Senhor nos enche, a glória do Senhor nos transforma, a glória do Senhor nos capacita a cada dia. E eles estavam prestes, vocês ficaram maravilhados de ver o vento parar, o mar se calar. Vamos até a terra dos Gadarenos. E quando desce do barco, quando Jesus desce do barco, coloca os pés na terra dos Gadarenos, na província de Gadara, o que acontece? Aquilo que ninguém nunca viu antes. Aquele homem que ficava preso dentro do cemitério, dormia nos sepulcros, aquele homem que não rendia a ninguém, aquele homem que ninguém dominava e ninguém controlava, alguma coisa o atraiu. E diz a palavra do Senhor que aquela legião de demônios, quando viu o Senhor de longe, correu em direção a ele. Os demônios vieram na direção de Jesus, trazendo aquele homem perturbado,
aquele homem que nem roupa vestia, veio correndo e as pessoas falaram: para onde agora ele vai? Agora ele saiu do cemitério, agora ele saiu dos sepulcros, para onde será que ele vai? Será que ele vai atacar as pessoas na rua? Será que ele vai atacar as pessoas na sua família, na sua casa? Para onde será que esse homem vai? Mas viram quando ele correu em direção de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, aquele homem ele caiu de joelhos, se prostrou diante de Jesus. E a Bíblia diz que o adorou Jesus, prostrou diante dele, porque a palavra do Senhor diz assim: todo joelho se dobrará, em cima do céu, em cima da terra e embaixo da terra, e toda língua tem que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque aquela legião de demônios levantou a voz e disse: Jesus. Eles disseram assim, aqui diz a palavra, olha o que está escrito aqui, versículo 28, e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Uma legião rendida, prostrada, por quê? Qual era o lugar dele estar? Diante de Jesus. Mas o demônio diante de Jesus, sim. De que maneira? Prostrado, ajoelhado. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Eterno, Filho do Todo-Poderoso. Você já veio me atormentar? Já é hora do meu tormento? E rogavam que os não mandasse para o abismo. Não nos mande para o abismo. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que os demônios querem? Jesus disse assim: quando você expulsa um demônio de uma pessoa, esse demônio ele sai, ele é expulso, ele sai e anda por lugares secos, áridos, não achando ele lugar para habitar, ele volta para o mesmo lugar de onde ele saiu. E se ele achar a casa, aquela vida, aquela pessoa vazia, o que ele faz? Ele retorna e entra de novo. Ainda convida outros para virem com ele. Mas quando ele chega e encontra aquela casa ocupada, quando ele chega e encontra aquela casa, a casa é a pessoa, o corpo da pessoa, a vida da pessoa. Agora ela está habitada. Não basta apenas expulsar os demônios, é necessário que haja o que é? Um encontro com Deus. É necessário que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus, que a unção de Deus venha habitar na vida do homem. Por quê? Porque senão nós vamos ser simplesmente casas vazias. E casas vazias significa o quê? Que o diabo diz: eu estou de olho em você, eu vou voltar, eu vou retornar. E quando o diabo disse assim: não nos mande para o abismo, eles queriam ficar por ali. Jesus, não nos mande lá para aquele abismo, não nos mande nós para aquele abismo, para aquele lugar escuro, atormentado. Deixa nós por aqui mesmo, deixa nós ficarmos por aqui mesmo. Por quê? Porque este homem aqui, faz tanto tempo que nós estamos nele. E sabe de uma coisa? O diabo tem estratégia. Jesus está aqui agora, não está? Jesus está aqui? Tá, mas daqui a pouco ele não vai estar mais.
Daqui a pouco ele vai entrar no barco de novo, com os seus discípulos, ele vai para outro lugar. E depois a gente vai ficar por aqui mesmo, por quê? Porque se a gente vê que esta casa está vazia e desocupada, o que vai acontecer? A gente está por aqui, a gente retorna de novo. Nós vamos voltar a trazer pânico nessa cidade, nós vamos trazer tormento nessa cidade, nós vamos trazer medo nessa cidade, nós vamos fazer os moradores dessa cidade sofrerem, este homem sofrer, essa família sofrer, e este lugar é um lugar de habitação dos demônios, e vai continuar sendo, porque Jesus vai embora, e nós vamos ficar com esse lugar. Pode nos expulsar, depois a gente volta. Para onde podemos ir? Para essas manadas de porcos? Não deixa nós ir embora, não, deixa nós aqui nessas manadas de porcos. Eles queriam ficar ali escondidos, queriam ficar ali desafiando. Por quê? Porque depois nós voltaremos, retornaremos. Pode entrar. Vocês querem entrar nos porcos? São todos seus, pode entrar. E os demônios, a obra de Deus é fascinante. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim: quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? Somente aquele que visitou a mente do Senhor é que conhece. O diabo sabe que contra Deus ele não pode, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo sabe que se ele lutar contra Deus, ele perde. Ele é enganador, ele é mentiroso. Automaticamente ele se dá por vencido, por destruído. Parece que é tão fácil a gente vencer o diabo. Sai dele em nome de Jesus. Ele baixa a cabeça e sai. Fala assim: poxa, foi tão fácil assim? Não é tão fácil assim não. Por quê? Porque ele tem estratégia. Jesus disse: ele tem estratégia, ele quer ocupar, ele quer, olha, mas só que tem uma coisa: o que o diabo não conhece é a mente de Deus e nem a mente de Jesus. Deixa nós entrarmos nesses porcos, pode entrar. O que você não sabe é que esses porcos se lançarão para um despenhadeiro, para um abismo, e não vai sobrar nenhum deles. Se você está procurando um esconderijo, não vai tê-lo. Se você deseja ficar por aqui, não vai poder ficar. E quando Jesus ali, aqueles porcos morrem, e Jesus permanece naquele lugar, agora você está livre. Agora você é um ser humano. Agora você é a imagem e semelhança de Deus. Agora você não é mais uma casa habitada por demônios, mas agora a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus está sobre a sua vida. Aquele homem olhou e falou: por que eu estou sem roupa? Você precisa se vestir. Por que eu estou sujo desse jeito? Você tem que se lavar. Por que eu tenho uma aparência de um animal? Vai lá se cuidar. Toma um banho, corta o seu cabelo, se arruma, porque agora você vai ter a aparência de um ser humano. Porque até agora o diabo te deixou com a aparência de um animal, mas a partir de agora você terá a aparência de um filho de Deus. E aquele homem se arrumou, tomou um banho, se limpou, colocou vestes. Aquele homem tinha sua mente normal, sentava, conversava com as pessoas, falava com as pessoas.
Antes de nós orarmos, preste atenção no que eu vou dizer. Todos os moradores da cidade, da província dos Gadarenos chegaram até Jesus e fecharam ele, cercaram ele e disseram assim: você não pode ficar nesse lugar. Queremos que você vá embora. Não queremos você nesse lugar. Você está vendo a estratégia do diabo? Você está vendo? Por quê? Porque agora a cidade, agora a multidão, aqueles que viram um homem naquelas condições, que viveram com medo a vida inteira, que viveram atemorizados a vida inteira, pessoas que tinham medo de sair na rua, pessoas que tinham medo de andar sozinha, pessoas que tinham medo que os seus filhos fossem atacados por esta fera, possuída por demônios. Agora que viram aquele homem liberto, vestido, conversando, um homem normal, nós não queremos Jesus nesse lugar. Quem você acha que estava por trás dessa multidão enfurecida? O Espírito de Deus é que não era. Era aquela própria legião de demônios que agora estava contra aqueles homens. O diabo, ele tenta no vento, ele tenta de todas as maneiras. Agora ele tenta, olha, Jesus não pode ficar nesse lugar. Por que Jesus não pode ficar nesse lugar? Para nós termos acesso a esse lugar, para nós podemos ter acesso. O diabo fala assim, olha, alguém fala assim, o diabo não é sábio, ele é sabido. Sábio é Deus, a sabedoria vem de Deus. Eu vou mover nesse povo para fazer com que Jesus seja expulso daqui. Jesus falou, tudo bem, se vocês não me querem, eu vou embora. Só havia demônio comemorando. Conseguimos. Agora esse lugar vai voltar a ser nosso, porque Jesus vai embora. Agora esse lugar vai voltar a ser nosso, porque sem Jesus aqui, nós vamos deitar e vamos rolar nesse lugar. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que você sem Jesus, o diabo deita e rola. A sua casa sem Jesus, o diabo deita e rola. A sua família sem Jesus, o diabo deita e rola. A sua cidade sem Jesus, o diabo deita e rola. O país sem Jesus, o diabo comanda, faz e desfaz. Não queremos Jesus nesse lugar. Jesus falou, tudo bem. Mais uma vez, Jesus vence Satanás. Mas peraí, Jesus venceu de que maneira? Indo embora e deixando o lugar para o diabo? Não, o diabo não conhece a mente de Jesus. Enquanto Jesus disse, vamos embora, vamos embora, chamou os discípulos, vamos embora, vamos entrar no barco, vamos embora. Mas Senhor, o diabo vai ficar aqui, vai mandar aqui, vai voltar a destruir, vai voltar a ser o que era antes. Vamos embora, rapaz, entra no barco, vamos embora. O diabo está comemorando. Daqui a pouco, aquele que foram endemoniado, aquele homem que sofreu, foram assim, ficar aqui, credo. Se eu ficar aqui sem Jesus, sabe o que vai acontecer? O diabo vai voltar, vai pegar de novo, e eu vou voltar a ser aquela fera, aquele monstro que eu era. Ah, não, eu vou ir embora com Jesus. A hora que Jesus foi entrar no barco, ele falou, Senhor, eu vou contigo, eu não fico aqui não. Se esse povo quiser ficar sem Jesus, eu não quero. Se esse povo quiser ficar sem a tua presença, eu não quero. E a hora que o homem foi entrar no barco, Jesus colocou a mão no peito dele assim, empurrou de volta, falou, não, você não vai. Você não vai, comigo não. Mas Senhor, eu preciso de Ti, eu quero a Sua presença, eu não estou entendendo, o Senhor não me quer contigo. Você está comigo, a minha presença está com você, você não precisa estar comigo para a minha presença estar em você.
Eu quero que você fique aqui nessa cidade. Sabe por quê? Porque a minha presença estará em você, o meu reino estará em você, a minha vida estará em você, o meu Pai estará em você, o reino dele estará em você. Eu não quero que você venha comigo. Eu quero que você fique nesta cidade. Volta para a sua casa. E ele diz aqui assim: olha que coisa interessante. Entenda o que aconteceu. Entende? E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Volta para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando para a família dele, para a casa dele? Não, por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Em vez de ele voltar a falar assim: agora nós estamos perdidos. Por quê? Porque agora Jesus foi embora e nós vamos ficar aqui e o diabo vai nos dominar novamente. Não. A vida dele, o testemunho dele, a unção. Jesus foi, mas deixou uma unção na vida daquele homem. Jesus foi e deixou um mover do Espírito na vida daquele homem. Jesus foi para outra cidade, mas deixou ali um discípulo, um representante, deixou ali uma célula que foi crescendo, que foi aumentando, e toda aquela cidade, em vez de ser tomada por demônios, começou a ser tomada pelo Espírito de Deus e pelo reino de Deus. Agora que esse homem vai embora, você vai ficar endemoniado de novo? Eu não. Mas pelo contrário, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Vamos adorar a Deus. Adorar a Deus por quê? Pelo livramento que Ele fez, pela salvação que Ele trouxe nessa cidade. A vinda desse homem abençoou a mim, e se abençoou a mim, abençoou a você também. A vinda deste homem nesse lugar mudou a minha família, e se mudou a história da minha família, muda a sua também. A vinda desse homem fez com que eu fosse uma outra criatura, e se fez de mim uma outra criatura, fará de você também, porque ele também visitou este lugar e abençoou você também. E em vez daquela cidade ser contagiada pela força do inferno, pela força dos demônios, passou a ser contagiada pela unção, pelo mover e pela pregação da palavra de Deus, do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Jesus, você lembra? O que aconteceu? O que aconteceu comigo aquele dia? Você veio do sepulcro, você se prostrou diante dele. E o que aconteceu? Eu não fui bater nele, não fui querer matar ele. Veio lá, prostrou, caiu ajoelhado, prostrado diante dele. E o que falou? Você, aquela legião que estava em você, falava: Filho Jesus, Filho do Deus Altíssimo, você veio nos atormentar. Então aquele homem é filho do Deus Altíssimo. Então aquele homem faz com que até os demônios se prostrem diante dele. Então este homem realmente é o Filho de Deus. Conta como Deus é bom. Vai contar para as pessoas como que Deus é maravilhoso na sua vida. Eu quero encerrar com isso, sabe, irmãos? O que você tem falado para as pessoas? Você está nessa cidade, na sua cidade. O que você tem falado para as pessoas? Você tem dito como Deus é bom? Ou você abre a sua boca mais para reclamar, murmurar? Dá a impressão que o Jesus seu está levando uma esfolada do diabo. O diabo pode querer ser inteligente por cima de Jesus, mas ele não conhece a mente de Cristo.
e quer ser mais profundo ainda, o apóstolo Paulo disse assim: nós temos a mente de Cristo, e nós temos o perfume de Cristo. Por quê? Porque quando você fala com Deus, primeira coisa, o Espírito Santo está em você. E a Bíblia diz assim, que quando alguém fala pelo Espírito em línguas, em variedade de línguas, somente pelo mesmo Espírito é que pode haver a interpretação das línguas. Aí o crente começa a falar em língua estranha, e o diabo fala assim: o que ele está falando? Eu falo, não sei. Eu não tenho o Espírito de Deus para interpretar o que ele está falando. O que ele está falando, só o Espírito de Deus está sabendo. Eu não sei. Ele está falando de mistério, mistério do reino, mistério da glória. Isso aí foi Deus que colocou, o Espírito Santo que colocou em você, para que você fale. E o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como um leão e buscando a quem possa tragar. E quando você está falando com Deus, o diabo fala assim: ó, eu fico com uma raiva quando esses crentes começam a falar em língua, porque eu não sei o que eles estão falando, eu não sei o que eles estão tramando, eu não sei o que está acontecendo. Morra de curiosidade, Satanás, porque Paulo fala assim: aquele que ora em língua, ora bem. Por quê? Porque ele está sendo edificado, ele está sendo fortalecido, ele está ligado no trono, está ligado na glória, está sendo edificado, está sendo abençoado, está sendo ungido, está sendo fortalecido, está sendo consolado, está sendo fortificado. Sabe, irmãos, eu quero encerrar com isso. Jesus tem em todas as cidades alguém que ele está dizendo assim: vá para a tua casa e conte o quanto Deus tem sido bom para você. Vai para a sua casa, você sai daqui, até você chegar na sua casa, tem muita gente para você falar como Deus foi bom para você. E aonde você sair, na cidade, em qualquer canto, a palavra de Deus fala assim: toda a terra está cheia com a sua glória, está cheia da sua glória. Por quê? Porque por onde nós passamos, a semente vai sendo lançada, vai sendo plantada, vai sendo colocada, e se a terra for boa e produtiva, ela vai produzir, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Foi o que ele disse. Então, você não tem que falar nada, só diga como Deus tem sido bom para a sua vida. E eu vou orar por você agora, eu vou orar por quem está aqui, por quem está em casa. E o que Deus vai fazer na sua vida hoje, nós vamos clamar ao Senhor. Você vai ter muito para contar. A tempestade foi vencida, porque Ele fez a tempestade calar. Os demônios se prostraram e adoraram e confessaram que Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, em cima do céu, em cima da terra, embaixo da terra. Os joelhos se dobram, a língua confessa e vai confessar sempre. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Deus eterno, Deus da glória. Vamos colocar de pé, vamos falar com Ele, vamos clamar ao Senhor, vamos invocar, vamos levantar um grande clamor ao Senhor. E o Senhor quer que você saia daqui hoje, e o Senhor quer que a partir de hoje os seus dias sejam como os dias deste homem, um homem que teve uma vida marcada pelas trevas, pelo abismo, pelo inferno, pela escuridão, mas agora este homem está sendo marcado pelo Espírito de Deus. Agora o Senhor disse: não, você não virá comigo, você ficará, e a minha presença ficará contigo. Não tenha medo não,
porque o demônio não vai chegar perto de você, mas as pessoas dessa cidade serão tocadas, movidas, quando você falar as grandezas e as maravilhas que Deus fez na sua vida. Conta as maravilhas, conta as bênçãos, conta os milagres que Deus está realizando na sua vida, e com certeza a glória do Senhor vai se manifestar. A sua cidade vai ser impactada, a sua cidade vai ser movida, o Espírito do Senhor vai alcançar a sua cidade, os demônios ficarão estarrecidos, ficarão prostrados e saberão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho do Altíssimo, e Ele está na sua vida, Ele está no seu barco. A tempestade não vai poder te engolir, o mar não vai poder te tragar, mas a glória do Senhor está sobre todos aqueles que buscam, que clamam pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Oh poderoso Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, oh meu Deus, faça maravilhas na vida do seu povo, faz maravilhas na vida, Senhor, dos teus filhos, na vida das tuas filhas, dos teus servos e na vida das tuas servas. Oh meu Deus, que eles possam contar as maravilhas, possam contar as grandezas que o Senhor Deus fez na sua vida. Ah, eu tenho um Deus, e Ele é poderoso, é um Deus que vence barreiras, é um Deus que vence as muralhas, é um Deus que vence tudo aquilo que se põe, exércitos que se colocam diante dEle. Eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que salva, eu tenho um Deus que liberta, eu tenho um Deus que faz maravilhas, eu tenho um Deus que faz sinais descer e manifestar sobre a vida dos homens. Eu tenho um Deus que é poderoso, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive para todo sempre. Oh Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, nós te adoramos, declaramos, Senhor, que somente o Senhor Jesus é o Senhor. Oh Senhor, declaramos que Jesus é o Senhor, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Senhor, todos os deuses dessa terra se calam diante de Ti, todos os demônios se prostram e declaram que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo e do Deus Todo-Poderoso. Senhor, estende as Tuas mãos agora, meu Deus, aquele que chegou aqui hoje doente, enfermo, meu Deus, visita-o agora, Senhor, com o Teu poder, liberta-o agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra, Senhor, traz a Tua unção, traz a Tua cura, traz, Senhor, o Teu livramento, traz, Senhor, o poder dos céus, Senhor, abre as portas dos céus, faz o Teu povo prosperar, faz o Teu povo ser livre, liberto, Senhor, para que possamos contar maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Oh Senhor, estende as Tuas mãos, todo aquele, Senhor, que nos acompanha agora pela internet, Senhor. Oh meu Deus, onde estiverem, no trabalho, na empresa, na sua casa, meu Deus, alcance-o agora, Senhor. Cura os doentes, cura, Senhor, oh meu Deus, todos os enfermos, meu Deus, restaura os que estão fracos. Quantos agora estão presos, Senhor, como aquele homem endemoniado de Gadareno, Senhor, de Gadara, meu Deus, aquele homem, Senhor, que estava perturbado, Senhor, e perturbava toda aquela cidade. Aquele homem, Senhor, que já não tinha mais uma condição humana, mas agia mais como um animal irracional. Mas depois de ter um encontro com Jesus, passou a ser um homem normal. O Espírito estava sobre ele, a unção estava sobre ele, a libertação estava sobre ele, o livramento estava sobre ele. Meu Deus, faz isso hoje, Senhor. Meu Deus, quantos lares que estão hoje precisando ser transformados, como o lar deste homem, a família deste homem, que receberam de volta, Senhor, não uma aberração, não um monstro,
não uma criatura, Senhor, um animal, mas, Senhor, receberam, oh meu Deus, aquele familiar querido, amado, que um dia eles amaram, que um dia eles abraçaram, que um dia, Senhor, oh meu Deus, foi um trabalhador que trouxe o pão e colocou na mesa. Um dia foi um homem, Senhor, meu Deus, respeitado, estimado pela sociedade. Voltou a ser, Senhor, porque o Senhor Jesus o libertou. Liberta hoje, Senhor, todos que estão presos, encarcerados, os que estão perturbados, os que estão endemoniados, todos aqueles que estão, Senhor, sofrendo. Recebam a libertação, recebam o livramento, recebam o poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, abençoa, Senhor, porque a Tua palavra diz, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E assim como aquele homem, Senhor, foi verdadeiramente livre, que assim nós possamos ser livres hoje, pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Abençoa o Teu povo, liberta o Teu povo e livra o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, busca o Senhor de todo o teu coração, tenha um compromisso, buscar ao Senhor, leitura da palavra, e saiba que a presença do Senhor está na sua vida. Quando você for trabalhar, o Senhor irá contigo. Se você for estudar, o Senhor estará contigo. Se você for na padaria, na quitanda, no açougue, na mercearia, no supermercado, se você for numa festa, num casamento, onde você for, o Senhor diz: onde estiver o meu servo, ali estarei eu também. E Ele estará com você, a presença dEle. Jesus disse: não venha comigo, mas eu estarei contigo. A minha presença vai ficar contigo. E essa cidade, com toda certeza, vai ser movida e impactada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém? Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus.